meu nome é Isabela Oliveira e espero que todos vocês estejam bem. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que me foi realizado para poder estar sanando as dúvidas de vocês sobre saúde mental através de um questionário que me foi enviado. Espero que com meu conhecimento eu possa ajudar vocês de alguma forma. Bom, eu trabalho com psicologia e sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Bom, nós dentro da clínica lidamos com diversos tipos de paciente. E todos nós, psicólogos, é nosso dever, principalmente, lidar com a particularidade e individualidade de cada paciente, principalmente aplicando a empatia, que é muito importante. Primeiramente, gostaria de esclarecer que antes de fecharmos um diagnóstico, nós psicólogos realizamos uma anamnese, que é feita na primeira sessão, dura entre a primeira e a segunda sessão, dependendo, né? Porque são muitas informações que a gente coleta, que nós coletamos, e através dessas informações nós fechamos um diagnóstico. Mas demora um pouco para ser fechado um diagnóstico. Geralmente não é fechado um diagnóstico na primeira sessão. Então, às vezes, realmente gera uma dúvida antes de fechar um diagnóstico. Por isso, nós estudamos bastante antes de dar aquele diagnóstico certeiro para o paciente. Sim, eu já participei. Já participei principalmente com clínico geral e também com psiquiatra. Hoje em dia eu trabalho bastante com psiquiatra e nós discutimos bastante alguns casos, por exemplo, de pacientes que temos em comum. Isso é muito importante para o paciente, para o tratamento, e isso também auxilia tanto o meu trabalho como psicóloga, quanto o trabalho do psiquiatra. Nós trocarmos informações é bastante válido e muito importante. Na faculdade, a gente estuda muitas coisas. Sim, já estudei casos de doenças raras. Mas, por exemplo, não são todas as doenças que a faculdade nos ensina e que a gente consegue aprofundar. Então, quando a gente quer aprofundar em alguma doença, em alguma área específica, nós fazemos cursos, assistimos palestras, participamos de seminários, fazemos pós-graduação em determinada área, por exemplo, de uma psicopatologia, que é bastante importante, que lá é tratado de várias doenças. Então, é bastante estudo mesmo para a gente poder trabalhar essas questões sobre doenças raras. Mas na faculdade ensina sim, mas a gente não aprofunda tanto. Bom, eu não atendi nenhum paciente ainda com alguma doença rara. E também não identifiquei nenhuma dentro da clínica. Mas durante os meus estágios, eu já identifiquei doenças raras sim, e a gente sempre tinha uma supervisora por perto, por exemplo, para poder nos auxiliar enquanto éramos estudantes. Sim, e nós também contamos com o Manual de Diagnóstico Estatístico, que é o DSM, e lá nós temos todas as informações sobre determinadas doenças. Então, fica mais fácil de realizar o diagnóstico e de saber como se trata. Bom, como eu disse para vocês, eu não pego doenças raras, não peguei doenças raras ainda na clínica, mas nós temos uma muito famosa hoje em dia, que são as demências. As demências são mais complicadas de serem tratadas e nós temos vários tipos de demência na área da saúde mental. E a demência, ela afeta principalmente a memória. E como ela afeta bastante a memória, acaba dificultando o diagnóstico também do psicólogo ou de outro trabalhador da área da saúde, principalmente da área da saúde mental. Por quê? Porque, como eu disse para vocês também na questão da anamnese, que nós realizamos com o paciente, às vezes o paciente ele esquece de alguma informação que é crucial para o nosso trabalho. Então, quando eu vou realizar uma anamnese e o paciente já tem suspeita, por exemplo, de demência, Alzheimer, eu peço que venha um responsável junto com o paciente para poder auxiliar nas respostas das perguntas que eu realizo durante a anamnese. Mas isso tudo realizado dentro do Código de Ética do Profissional, que é o Código de Ética da Psicologia. Então, todos nós profissionais temos um Código de Ética a ser seguido e nós devemos seguir ele
à risca, porque é muito importante. Então, por exemplo, se um paciente com demência chega para mim, eu vou realizar a anamnese dele e eu vou explicar para esse paciente que eu vou pedir para o responsável acompanhar ele em determinado ponto da consulta, até determinada pergunta da consulta que eu tenho na minha anamnese, para que seja feito o diagnóstico correto desse paciente para poder traçar a melhor linha de tratamento, ok? Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigado e tchau!